A Montanha Mágica, estamos no capítulo Uma Fêmea, naturalmente. Este é o segundo vídeo de leitura. Deixa eu só fazer algumas observações sobre o vídeo anterior, observações de vocabulário que eu não fiz, né? Então nós vimos que a menina do iogurte, ela dessa vez comeu crème d'orge, né? Crème d'orge é um creme de cevada, né? Se você colocar no Google vai ter lá umas fotinhas para você. E aí lembre-se que o Joaquim tratou a inglesa, teve ali uma postura deferente, né? Então que expressa respeito, consideração, né? A gente não falou também da turnê, porque aqui também a Store fala uma bobeira, né? Ela diz assim, segunda turnê, para dizer turno, né? Segundo o revezamento ali. Então, segundo o revezamento, o Beren devia estar sentando na mesa com eles. Por que não pode ser turnê? Porque turnê é passeio, né? Então, vamos fazer um passeio, né? Então aí que ela se engana, mais uma ignorância dela, né? Lembre-se que o tradutor decidiu fazer o erro dele, da senhora Store, como enxaguatório, né? Assim, mais comum enxaguante bucal, então por causa disso que é para ser engraçado, né? Então vamos continuar. A comida era tão boa quanto abundante. Incluindo a sopa, constava de nada menos que 6 pratos. Depois do peixe, vinha uma sólida iguaria de carne e a guarnição. Lembre-se que guarnição é o acompanhamento, né, ao prato principal. E tem uma coisa interessante, né? Numa refeição, o acompanhamento do prato principal, que em geral lhe serve de enfeite. Interessante, né? E aí, é claro, guarnecer pode ser prover o necessário, né? Então eu coloquei alguns exemplos ali, né? Guarnecer a casa de modo que nenhum conforto lhe faltasse, guarnecer de livro uma biblioteca, né? E aí pode ser prover o que protege, né? Guarnecer uma posição ameaçada. E aí ornar, guarnecer um vestido, e continua assim por diante, né? Então depois do peixe vinha uma sólida iguaria de carne e a guarnição. A seguir, ainda outro prato de legumes, carne de aves frita, uma sobremesa austríaca em nada inferior à da véspera e por fim queijo e frutas. Cada prato era servido 2 vezes e não era à toa. Em toda parte, nas 7 mesas, viam-se pratos cheios. Reinava naquela sala um apetite voraz, uma fome de lobo, que seria um prazer observar, se não produzisse ao mesmo tempo uma impressão de certo modo sinistra e até repulsiva. Na sessão de resposta, nós vamos tentar falar sobre isso, né? Como assim ver todo mundo comendo ali causa uma impressão de certo modo sinistra e repulsiva. Não somente as pessoas bem-humoradas manifestavam esse apetite, aquelas que tagarelavam e se atiravam bolinhas de pão, mas também as taciturnas e sombrias que nos intervalos entre os diferentes pratos apoiavam a cabeça nas mãos e fitavam o vazio. Um adolescente na mesa vizinha da esquerda, um colegial, segundo parecia, com mangas muito curtas e óculos redondos de grossas lentes, cortava em pedacinhos tudo quanto se amontoava no seu prato, transformando-o numa papa informe. Depois se inclinava para a frente e devorava a comida, passando o guardanapo de vez em vez por debaixo dos óculos para enxugar não se sabia o que, lágrimas ou gotas de suor. Bom, aqui a imagem, né, é uma imagem de porcos, né? Quer dizer, pelo menos desse moleque, né? Sabe o que me lembra? Me lembra a fábula de João e Maria, sabe? Deixa eu até ver, eu coloquei para colocar 95. Eu não sei, eu coloquei uma notinha aqui,
Conferir 95. João e Maria, Corpus. Ah, tá. Não, isso aqui eu vou falar nas respostas, né? Mas por enquanto, vamos falar sobre esse adolescente, né? Então é claro que aquilo que ele transformou ali parece uma lavagem, né? E ele parece um porco, né? E essa sensação, meio que respondendo então a pergunta, essa sensação é uma sensação de abatedouro, percebe? Todos ali vão morrer e se alimentam e tem esse apetite voraz, assim, sabe? Bom, 2 incidentes ocorreram durante o almoço, despertando a atenção de Huskas-Torp na medida em que seu estado permitia. Primeiramente, a porta envidraçada tornou a fechar-se com estrondo. Foi quando comiam o peixe. Huskas-Torp sobressaltou-se, irritado, e na sua cólera veemente disse de si para si que desta vez era necessário descobrir o culpado. Não se limitou a pensar nisso intimamente, mas também formou as palavras com os lábios por tomar muito a sério o incidente. Eu tenho que saber, foi o que ele murmurou com uma indignação de tal modo exagerada que tanto Miss Robinson como a professora o olharam pasmadas. Com essas palavras, voltou-se para a esquerda e arregalou os olhos injetados. Foi uma senhora quem atravessou a sala. Uma mulher, uma moça jovem, melhor dizendo, de estatura apenas média, vestida de suéter branco e saia colorida, com cabelos louro-avermelhados que ela usava simplesmente numa trança enrolada em volta da cabeça. Huskas-Torp mal pôde entrever-lhe uma parte do perfil, quase nada. Ela caminhou sem ruído, o que criou um estranho contraste com a sua entrada barulhenta. Caminhou de um modo furtivo e peculiar, com a cabeça levemente avançada, até a última mesa à esquerda, a mesa dos russos distintos, perpendicular ao avarandado. Uma das mãos ela manteve no bolso da jaqueta de lã, muito justa, e a outra, no entanto, levou a nuca, apoiando e arranjando o cabelo. Huskas-Torp olhou essa mão, entendia de mãos e lhes devotava atenção muito crítica, tendo o hábito de examinar, antes de mais nada, essa parte do corpo das pessoas com quem travava conhecimento. Não era propriamente feminina a mão que arrumava os cabelos. Não oferecia aquele aspecto cuidado e refinado que costumavam ter as mãos das damas da esfera social de Huskas-Torp. Bastante larga, de dedos curtos, tinha algo de primitivo, de infantil, que lembrava a mão de uma colegial. As unhas, evidentemente, ignoravam a manicure. Estavam aparadas de maneira tosca, também de colegial, e a pele, nas bordas, parecia um tanto áspera, como a de quem tivesse o vício de roer as unhas. Huskas-Torp notou tudo isso mais por adivinhação do que pelos olhos, pois a distância era demasiadamente grande. E aqui é uma outra pergunta que fica pra gente, né? Como é possível ele notar tudo isso por adivinhação? Isso quer dizer que ele só imaginou aquela mão? E aí, isso é uma pergunta extra, né? Você acha que se ele chegasse perto agora, ele veria esta mão que ele imaginou? Ou ele poderia ter uma surpresa, né? E se ele vê, se ele ao se aproximar, vê a mão que ele imaginou, é baseado no que ele conseguiu imaginar essa mão? A gente pode ir por uma resposta mais cientificista, assim, é que todas as ondas de cores, né, entraram na retina dele, o subconsciente dele processou aquilo, etc, etc. Você está satisfeito com essa resposta? A moça retardatária cumprimentou com um aceno de cabeça os companheiros de mesa e, dando as costas à sala, sentou-se ao lado do Dr. Krokowski, que presidia aquela mesa. Depois, ainda segurando os cabelos com a mão, lançou por sobre o ombro um olhar ao público, o que permitiu a Huskas-Torp vislumbrar-lhe as maçãs salientes e os olhos rasgados. Uma recordação vaga, ele não sabia de que nem de quem,
assaltou-o levemente e passageiramente ao ver esse rosto. Uma fêmea, naturalmente, pensou Roscastorp, e mais uma vez lhe aconteceu articular as palavras, de modo que a professora, a senhora Engelhart, pôde entender o que ele disse. A solteirona esguia deu um sorriso indulgente. É Madame Chauchat, disse. Ela é tão laça. Laça, ó, perceba, laça pode ser que oscila, que não está devidamente amarrado, né? Preso, que está frouxo, bambo, né? E aí, por derivação de sentido, com maus costumes, devasso, dissoluto. Mas perceba, é meio estranho, né? Que a Madame Chauchat seja considerado pela Engelhart como devassa, dissoluta, pelo simples fato de que ela bateu a porta, né? Foi por causa disso que eu fui pro inglês. O inglês, esse laço, é traduzido como heedless, né? Que é mais ou menos algo como desatenta, né? E em francês é negligente. Então eu gosto muito dessas duas traduções. E a gente pode entender o laço muito mais como relaxado mesmo, como se fosse a corda, né? A corda que é mais bamba, relaxado nesse sentido, negligente, desatenta, do que tem maus costumes, né? É Madame Chauchat, disse ela. Ela é tão laça, uma mulher encantadora, perceba, né? Outro indício que não pode ser o significado que está ali no dicionário. E logo se intensificou o rubor aveludado das faces da senhora Engelhart, coisa que sempre se dava quando ela abria a boca. Francesa? Perguntou Roscastorp com severidade. Não, russa, respondeu a senhorita Engelhart. Pode ser que o marido seja francês ou de origem francesa, não tenho certeza. Seria aquele ali? Indagou Roscastorp, ainda irritado, e apontou para um senhor de ombros caídos que se achava à mesa dos russos distintos. Ah, não, ele não se encontra aqui, tornou a professora. Jamais teria estado aqui e seria totalmente desconhecido. Ela deveria fechar a porta com mais cuidado, disse Roscastorp. Sempre bate com a porta. É uma falta de educação. A professora aceitou a censura com um sorriso humilde, como se ela própria fosse a culpada, e assim deixaram de falar em Madame Chauchat. O segundo incidente consistiu na temporária ausência do Sr. Blumenkohl. Foi isso e nada mais. De repente, acentuou-se a expressão levemente enojada do seu rosto. Ele cravou o olhar no vazio com mais preocupação que, em geral, afastou a cadeira com um movimento discreto e saiu. Então perceba o que aconteceu. De repente, ele ficou com o rosto mais enojado ainda, ele cravou o olhar no vazio e saiu. Foi quando a imensa boçalidade da senhora Storr manifestou em toda a sua crueza. Vamos lá, ela é boçal, né? Boçal pode ser referente ao escravo negro recém-chegado da África, por derivação de sentido, aquele que é falto de cultura, ignorante, rude, e aquele que é desprovido de inteligência. É claro que aqui nós estamos falando do segundo significado, né? Extrema ignorância, a rudeza dela, né? Ela é extremamente tosca. Bom, então vamos ver qual que foi a tosquice que ela fez, né? Então, foi quando a imensa boçalidade da senhora Storr manifestou-se em toda a sua crueza, pois a vil satisfação que provavelmente lhe causava o fato de estar menos enferma que Blumenkohl levou-a a acompanhar-lhe a saída com comentários mesclados de compaixão e desdém. Pobre coitado, disse ela, está com os pés na cova. Já precisa conversar de novo com o Joãozinho Azul. Sem o menor pejo e arvorando uma fisionomia de obstinada tolice, proferiu a denominação burlesca, Joãozinho Azul, e Roscastorp, ao ouvi-la, experimentou uma mescla de horror e vontade de rir. Joãozinho Azul está no passagem de comentários 12, e essa história de mescla de horror a gente vai trabalhar no Respostas. Pouco tempo depois, o Sr. Blumenkohl retornou na mesa
Desculpe, retornou na mesma atitude discreta como saíra. Sentou-se novamente e prosseguiu na refeição. Também ele comia muito. Serviu-se 2 vezes de cada prato, taciturno, com expressão tristonha e fechada. Finalmente o almoço chegou ao fim. Graças ao serviço atencioso, a anã, era em especial um ser excepcionalmente rápido, durara apenas 1 hora. Ofegante, sem saber como subira, Rhascastorp viu-se mais uma vez na magnífica espreguiçadeira da sua sacada. O repouso após o almoço prolongava-se até a hora do chá, sendo considerado o mais importante e por isso observado com todo o rigor. Entre as divisões de vidro opaco que o separavam de Joaquim de um lado e do casal russo do outro, Rhascastorp permaneceu estendido, modorrando. É uma palavra muito interessante, né? Modorrando. A gente vai ter que conversar sobre isso nas respostas, mas por enquanto é deixar-se cair em sonolência, né? Rhascastorp permaneceu estendido, modorrando, a respirar pela boca enquanto seu coração martelava. Quando fez uso do lenço, notou nele manchas de sangue, mas não teve forças para refletir a esse respeito, apesar de ser muito impressionável e se inclinar por natureza para preocupações hipocondríacas. Aqui a gente já fala epa, né? O narrador você vai ver que não vai dar muita atenção a isso daqui, mas a gente está num sanatório para pessoas com tuberculose, né? E de repente o cara tosse ali, olha no lenço dele sangue, né? Mas ele está muito modorrado, né? Ele está muito naquela modorra para pensar em qualquer coisa, mas nós estamos sóbrios, né? Tornara a acender um Maria Mancini e dessa vez fumou o charuto até o fim, fosse como fosse o seu sabor. Entre tonto, angustiado e cismarento, analisou as coisas estranhas que lhe aconteceu aqui em cima. 2 ou 3 vezes seu peito foi sacudido por uma risada interior, ao relembrar a expressão abominável que empregara na sua boçalidade a senhora Storm.